1 João, capítulo 3, a gente vai ler somente os 3 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Oremos. Ó Senhor, obrigado por Tua palavra, Deus. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui em mais um domingo, mais um dia do Senhor, reunidos para Te engrandecer, Te adorar, confessar o Teu santo nome diante de nossos irmãos, anunciar, ó Deus, e receber o anúncio da Tua palavra em nossos corações para melhor Te servirmos, Te amarmos e Te buscarmos. Fala conosco, ó Deus, agora através também deste sermão, nos fortalecendo a fé e aplicando em nós, ó Deus, o significado real da Tua ressurreição. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós temos trabalhado essa série de 15 sermões acerca da ressurreição, série intitulada A Ressurreição de Jesus Muda Todas as Coisas, e nós já trabalhamos 2 temas. O primeiro, o significado da ressurreição para a missão da igreja. Jesus ressuscitou e a igreja foi comissionada. A grande comissão não é uma grande omissão e nem uma grande opção, é a grande comissão, uma ordem que Deus dá à sua igreja, e essa ordem de fazer discípulos, indo, batizando, ensinando, ela é decorrente da ressurreição de Jesus e só pode ser feita porque existe uma nova realidade que a igreja vive, que é a realidade da ressurreição. No domingo passado, a gente viu como que a ressurreição traz uma nova realidade para a vida destes que são os discípulos, que é a aplicação da ressurreição no caráter dos discípulos. E nós vimos isso lá em Colossenses, capítulo 3. Hoje nós vamos avançar mais um pouco. Nós vamos falar sobre o significado da ressurreição para a nossa identidade como cristãos. Hoje nós vamos falar sobre perguntas como quem nós somos, quem você é, quem eu sou. Não o que você faz, não o que você produz. Não o que você acha que é, não o que os outros dizem que você é, mas o que você é em Cristo Jesus, na camada mais íntima, na camada da identidade, para além do comportamento, para além das opiniões. Esse tema, essa abordagem, ela é tão importante, principalmente nesse mundo que nós vivemos, que é um mundo de identitarismos, né? As ideologias, as propostas de identidade, né? E as nossas crises individuais mesmo, sobre quem nós somos, né? A nossa cultura diz que as pessoas são o que elas sentem, por exemplo. Então elas se identificam pelos seus sentimentos. Tem pessoas que se identificam pela opinião dos outros e elas trabalham em si a ideia de que sua identidade é aquilo que os outros dizem. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Tem gente que pensa que a sua identidade é baseada nas suas escolhas. Então, é o que eu decido, é aquilo que eu afirmo como identidade. São as culturas ou a cultura de identidade, de identitarismo que existe por aí. Dentro da igreja, irmãos, isso às vezes acontece. Muitos irmãos pensam que são aquilo que eles fazem. Então a identidade deles está marcada na prática, ou a identidade deles está marcada na consistência ou na inconsistência espiritual. Então eles se baseiam naquilo que as suas práticas revelam sobre eles somente. Mas essas respostas todas, elas têm problemas comuns, sejam no mundo, sejam aqui dentro. Porque elas se descolam da ordem criacional de Deus. Deus criou o mundo, e porque Deus criou o mundo, esse mundo criado, especialmente os seres humanos, para quem nós falamos hoje, eles têm uma identidade relacionada a essa criação. Deus nos fez, por exemplo, a imagem e semelhança dele. Mas não somente isso.
tanto essas respostas equivocadas, que às vezes acontecem dentro da igreja e estão por aí pulverizadas no mundo, elas também se deslocam, se distanciam da identidade que nós recebemos a partir da obra de Jesus. Quando Jesus morre e ressuscita ao terceiro dia e derrama sobre nós o seu Espírito, nós, como cristãos, temos uma identidade vinculada a Jesus. Você já deve ter percebido isso, pelo menos nesses 3 últimos sermões, que a nossa vida é a vida que Cristo vive em nós. A nossa identidade, como a gente viu também domingo passado, ela está escondida em Cristo Jesus. Então, nós temos sim uma identidade, um futuro e tantos outros aspectos que eu pretendo trabalhar a partir desse texto nessa manhã. João vai responder isso de uma forma que carrega um enorme peso para nós. Temos aqui uma espécie de mapa da identidade cristã. E nós vamos percorrer em 6 dimensões. Eu creio que nós vamos ter condição de trabalhar essas 6 dimensões hoje. Dependendo do tempo, a gente continua na próxima pregação, no próximo domingo, mas eu creio que vai ser possível sim. 6 dimensões apontadas aqui no texto de João, 1 João capítulo 3, de 1 a 3. Vamos percorrer cada parte no texto. A primeira dimensão da identidade que nós temos em Cristo Jesus, irmãos, é a identidade de amados, amém? Não, amém? Amém. Amém? Você, crendo em Cristo Jesus, é revestido da identidade de amado por Deus. Essa é a origem da nossa identidade. Olha como é que João começa, né? Ele diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Veja, e é interessante eu começar com veja, porque o ponto de partida para João da identidade que nós temos não é aquilo que você fez, é aquilo que vem antes, é aquilo que foi feito por você. Não feito através de você, foi feito com foco em você, foi feito para você em Deus. Ou seja, antes de qualquer exigência, João ele não coloca aqui um imperativo, vejam quanto vocês obedecem. Ou nem começa tirando veja, ele nem começa dizendo assim, arrependei-vos, esforçai-vos. Ele começa com o imperativo de vejam. Então, João começa essa primeira parte dizendo, existe algo que é necessário que vocês contemplem, existe algo que é necessário que vocês vejam, que vocês considerem o que está diante de vocês. E o que é que está diante de nós? Vejam como é grande o amor. Ou seja, o que tem diante da igreja do Senhor é o amor de Deus. João, ele se sente tão absorto, tão envolvido, tão elevado nisso que ele está apresentando para nós e para si mesmo, que ele traz uma espécie de espanto, né? Vejam, não sei como está na sua tradução, mas às vezes tem assim, com que grande amor. Na minha tradução na NVI tem assim, vejam como é grande o amor. Ou seja, ele está procurando uma forma de expressar a magnitude desse amor que ele está descrevendo. E há pelo menos 3 coisas aqui que nos chamam a atenção. A primeira é que esse amor é uma dádiva a pecadores indignos. É importante nós, como cristãos, sempre nos lembrarmos que a nossa identidade é uma identidade de amados, porque quando Deus diz que nos ama, está envolvido nesse amor dele, um amor totalmente merecido. É um amor que Deus derrama a pecadores indignos. Quando ele fala, vejam com que grande amor, ele não está falando, vejam com que grande amor vocês foram amados e merecem este amor. Está implícito aqui a realidade bíblica de que vejam que grande amor, porque vocês estavam mortos em delitos e pecados, e mesmo assim Deus os amou. Nós somos pessoas que por natureza mereciam a ira de Deus, mas ele está falando, olha, o que eu estou apresentando para vocês é exatamente o oposto. Em Cristo Jesus ele revelou um grande amor que é necessário que você contemple. Um amor não que encontrou pessoas dignas. Um amor de quem criou filhos onde haviam rebeldes. Uma creche, você chegou lá, não, aqui não dá para mim não, vamos embora, não nasci para ser professor desse povo, né? Não, ele tornou filhos aqueles que eram rebeldes. Então vejam com que grande amor. Essa é uma das experiências, queridos irmãos, se você for crente, né?
Talvez não seja, eu não consigo sondar os corações. Mas se for, com certeza, uma das experiências no amor de Cristo é uma que eu penso que foi muito bem traduzida pelo pregador norte-americano chamado Paul Washer, quando ele diz assim, eu dei todos os motivos para você deixar de me amar, mas nada foi suficiente. Ou seja, o que ele descreve, que nós experimentamos se estamos em Cristo Jesus, quando contemplamos o amor de Cristo, é que na nossa história só há motivos para Deus nos rejeitar. Mas Deus nos escolheu e nos amou. Escolheu nos amar. Então, vejam com que grande amor. A segunda característica aqui é a característica da graça, porque ele diz assim, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. O termo conceder está aqui vinculado a algo que é entregue, ou seja, é o que essa dádiva transformou a gente, né? Vejam com que grande amor o Pai nos concedeu, sermos chamados de filhos de Deus. O que foi que o Pai nos concedeu? Algo que nós éramos. Ele nos concedeu amor, e o amor não honrou aquilo que nós éramos. O amor nos transformou. Olha o que foi que Deus nos concedeu: sermos chamados filhos de Deus. Ou seja, é importante que você perceba isso. O amor de Deus não nos transformou em pessoas melhores. O amor de Deus não nos transformou em religiosos mais consistentes. O amor de Deus nos transformou em filhos de Deus. O cristianismo não é uma religião de desempenho, onde você encontrou um mérito diante de Deus e agora Deus tem trabalhado você. Ele pegou algo meio que encaminhado e tem aperfeiçoado. Não. De mortos, de inimigos, de rebeldes, de pecadores indignos, Deus tornou em filhos. Então João está chamando, olha, vejam com que grande amor Deus nos tem concedido. E essa graça, essa concessão é de sermos chamados filhos de Deus. Ou seja, meus irmãos, o amor de Deus transforma a nossa natureza. Não é uma mudança de grau. Foi aperfeiçoado. Imagina você vai treinar na academia, aí você faz um treino ali de jiu-jitsu, de kung fu, judô, alguma coisa, e o professor vê assim, chegou aqui uma joia bruta. Meu trabalho é lapidar. O amor de Deus, ele é numa magnitude, não que Deus viu algo a ser trabalhado em nós. Não é uma mudança de grau, é uma mudança de categoria. Ele nos tornou filhos, amém? Amém. Vejam com que grande amor. E olha o caráter dessa dádiva, né? Aqui ainda abordando a palavra concedido. É uma dádiva gratuita. Ela não foi por negociação, ela não foi por conquista, ela não foi por mérito, ela não foi por desempenho. É um livre amor do Pai. Veja o grande amor, Deus nos amou. Ele nos chama de filhos, mas isso é algo concedido, isso é algo entregue, isso não é algo negociado, comprado. É algo que Deus tornou real na nossa vida. Olha aqui o capítulo 4, no versículo 10, ainda de 1 João. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, o amor de Deus não consiste em uma resposta ao nosso amor. O nosso amor é que é uma resposta ao amor de Deus. Nós não contribuímos para que Deus nos amasse. O amor que Deus tem por nós é um amor que vem de fora de nós. É um amor derramado por nós. Lá em Efésios, eu quero que você abra aí comigo, capítulo 1, versículos de 4 a 5. O apóstolo Paulo diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade.
Ou seja, Paulo, ele está empurrando o amor de Deus para uma realidade eterna. Deus nos ama desde antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. Então a realidade que nós experimentamos agora é uma realidade que nasce não no dia que você levanta a mão, não no dia que você faz a sua primeira oração, não no dia que você decide ser membro da igreja. O amor de Deus, quando a gente é imerso nele, a gente vai encontrar que ele inicia numa realidade eterna. Até engraçado falar de início, né? Ele está inserido numa dimensão em que Deus nos amou antes da fundação do mundo. Portanto, o amor de Deus não é uma resposta ao que nós seríamos. O amor de Deus não é uma resposta ao que nós éramos. O amor de Deus, queridos irmãos, é onde se unem a amabilidade de Deus e a eternidade de Deus. Deus é um Deus que sempre amou, amém? Qualquer outro Deus nesse universo em que homens criaram mitologias, cosmologias, esses deuses são deuses que passaram a amar. Em algum momento da sua existência eles passaram a amar. Deus não, o nosso Deus, o único verdadeiro Deus, que reside em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, é um Deus que sempre experimentou o amor. O Pai sempre amou o Filho sempre amou o Pai sempre amou o Espírito sempre amou o Pai, o Filho sempre amou o Espírito sempre amou o Filho. E nessa trindade que reside eternamente o amor, Paulo está inserindo, olha, a realidade em que Deus nos ama não é a realidade do tempo, é uma realidade de antes da fundação do tempo. Antes de criar céus e terra, Deus já nos amava, e isso importa para nós. Importa porque nós não somos aquilo que nós sentimos. Em pequeno grupo, em oração aqui na igreja, eu já trouxe um testemunho. Uma vez que eu passei por algo muito crítico, algo muito pesado para o meu coração, e eu aflito, ansioso com tudo aquilo, com aquela angústia, e aí eu sinto como Deus falando comigo, trazendo à minha memória a realidade. Você pensa que eu deixei de te amar só porque você está passando por esse sofrimento? Ou seja, o conforto que Deus trouxe foi um conforto de identidade. Olha, o amor que Deus tem pelos seus filhos é um amor que não tem oscilação. E quando nós nos identificamos nesse amor, aqueles dias em que vem o peso do pecado, o peso do sofrimento, o peso da dor, o peso do luto, o peso da falha, o peso da distância de Deus, o peso da existência, como diz o pastor Tasso Licurgo num dos podcasts. É esse amor que nos envolve e nos traz identidade. Eu sou amado por Deus, independentemente das circunstâncias, não como algo abstrato. Porque o João ele não está dizendo, sintam o amor de Deus. O João está dizendo, vede com que grande amor Deus tem nos dado, tem nos concedido. Ou seja, algo real, algo que nós podemos contemplar, independentemente das nossas experiências, amém? Uma segunda dimensão que João vai nos apontar aqui é a dimensão da identidade em que nós somos, além de amados, nós somos filhos de Deus. Ou seja, existe uma realidade na nossa identidade hoje em que nós somos criaturas de Deus, né? Vamos trabalhar outras identidades fora desse texto. Nós somos criados por Deus, somos criaturas dele. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós temos atributos de Deus comunicados em nós. Sejam crentes, sejam descrentes. Deus tem atributos comunicáveis. Mas ele está dizendo, olha, existe uma qualidade na nossa identidade em Cristo Jesus que ela é única, que é a identidade de amados. Mas existe uma segunda qualidade nessa identidade, é que estes que são amados, eles são adotados, amém, irmãos? Eles são filhos de Deus. O amor do Pai, então, ele não fica no âmbito abstrato. Eu te amo, né? Aquele amor meloso, né? A pessoa fica só mandando mensagem, te amo, te amo, te amo, florzinha, coraçãozinho. O amor dele produz um ato jurídico, porque nós somos declarados justificados, e esses justificados, portanto, são adotados, mas
é mais do que jurídico, é relacional. Deus nos adota como filhos e, portanto, nós entramos na família de Deus. Olha qual o impacto disso para pessoas que se achegam no cristianismo e tiveram paternidades ou maternidades horríveis. Ou de repente não tiveram pai, não tiveram mãe. Ou não sabe o que significa o seio do pai ou o seio da mãe. E de repente ele encontra em Cristo Jesus todas as coisas, inclusive a realidade de que essa pessoa foi adotada. E o peso, a magnitude disso não está só para quem experimenta essas circunstâncias da vida, mas até para aquelas pessoas que tiveram ótimas famílias. Porque a realidade que nós temos agora é uma realidade que nós fomos inseridos em amor e que pode ser visto por nós, porque é um amor que pode ser contemplado no fato de nós sermos família de Deus. O nosso sangue não ser determinante, o fato de sermos filhos de Adão e de Eva e, consequentemente, filhos da ira, filhos do pecado, filhos da desobediência, não é a nossa identidade última. O que marca, portanto, o cristão não deve ser o pecado, que é um tema aqui de 1 João. A gente vai falar disso daqui a pouco de novo, mas João deixa bem claro, aquele que vive na prática do pecado, esse não é filho de Deus. Não é de não pecar. Se você pecar, temos um advogado junto ao Pai. Mas quem vive pecando, quem vive na existência do pecado, na realidade do pecado, não pode ser filho de Deus. Porque os filhos de Deus, eles foram inseridos numa atmosfera de amor, que é a família de Deus, um amor manifestado na adoção. Ele não diz, se faça filho de Deus. Acredite somente, essa é uma questão abstrata, que você é filho de Deus. O amor de Deus foi revelado em nós sermos adotados na família de Deus, sermos chamados filhos de Deus. Somos chamados filhos de Deus. Ou seja, aqui quando ele diz chamados, é uma nomeação. Igual quando você recebe um título, né? Quando você é convocado. Você foi convocado para ser filho de Deus. Então, temos várias coisas que nós podemos perder. Talvez você seja convocado para um grande emprego. Talvez você seja convocado para um concurso público. Talvez você seja nomeado vereador, suplente. Mas essas convocações de identidade, que nos dão alguma identidade nesse mundo, elas são irrisórias e ínfimas, se consideradas a identidade que nós já temos em Cristo Jesus, que é sermos declarados como filhos de Deus. Não é um sentimento, eu me sinto filho de Deus. É uma declaração. Nós somos chamados filhos de Deus. Ou seja, em certo sentido, Adão é o pai de todos nós, né? Primeiro homem a ser criado. Mas como ele é criado, existe um sentido em que Deus é pai de todos. Mas ele é pai de todos, na Bíblia, apontado numa figura de criatura. Lucas, por exemplo, lá na genealogia, no capítulo 3, ele vai chamar Adão de filho de Deus. Mas aquela noção de filho de Deus ali não é a mesma noção que João está aplicando aqui. João não está falando que nós somos filhos de Deus tal qual nós somos criaturas criadas por Deus. O sentido é mais restrito, é de Deus como Pai e Salvador, ou seja, Deus é o nosso Pai porque Ele nos salvou. Deus nos escolheu, Deus nos chamou, Deus nos elegeu em Cristo Jesus, e então nós somos afiliados à sua família, somos inseridos na sua família. Então nós sermos filhos de Deus aqui não significa sermos filhos de Deus porque somos criaturas de Deus. Todos são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus no sentido que João está falando, porque João está falando de um nascimento que não surge na criação, mas de um nascimento que surge na regeneração. Jesus diz, é necessário nascer de novo, e esses que nascem de novo, não da carne, não do sangue, mas do Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então olha que grande amor Deus nos amou, Ele nos chama de seus filhos. Então Ele nos deu vida, Ele nos deu graça. É como diz uma canção que diz assim, o processo do Israel subirá, ele diz assim, o processo de adoção foi o mais caro de todos, e a papelada foi tingida de vermelho.
Porque o que ele está nos dizendo aqui é que essa adoção não é adoção relativa, abstrata, sentimental, é uma adoção real. Deus nos viu, Deus nos amou, Deus nos escolheu, Deus nos predestinou, Deus nos inseriu na sua família. E o preço dessa adoção foi o sangue do seu próprio filho. A gente precisa então entender o que é que significa ser filho, né? Nós somos chamados filhos de Deus. No mundo antigo, a gente viu isso no pequeno grupo sexta-feira, ser filho era algo meio que óbvio, hoje não é tanto. Porque ser filho, quando alguém dizia que fulano era filho de alguém, tinha a dimensão de carregar a mesma natureza humana, mas também qualidades. Na maioria gigantesca das vezes, os filhos tinham a mesma profissão dos pais, por exemplo. Então, o filho do pescador era pescador. Naquele mundo de castas, filho de aristocrata era aristocrata, filho de uma autoridade romana se tornava a autoridade romana, príncipe era filho de rei. Então existia uma noção de que quando você falava filho, você está falando, essa pessoa tem a mesma natureza do seu pai. É por isso que quando ele fala de filhos aqui, está relacionado à ideia de que nós somos filhos através de Cristo Jesus. Porque a adoção em Cristo Jesus é aquela em que nós compartilhamos uma realidade que Cristo sempre teve. Cristo é Filho de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, ser Filho de Deus significa que ele é igual a Deus. Ele tem a mesma natureza que Deus. E então Deus pega e nos insere na sua família para nós sermos participantes do caráter dele, amém? Nós somos participantes. Deus nos coloca na sua família para que seja impresso em nós, desenvolvido em nós o seu próprio caráter. Então nós somos filhos de Deus não por imitação. Eu quero andar como filho de Deus. Tem gente por aí, tem algumas propostas religiosas que você vai ouvir. Não, eu sou de tal religião, de tal ajuntamento, de tal associação, de tal... Não, eu quero falar de tal sociedade. Vai falar, e nós somos marcados pela vontade, pela inclinação de andar certo, de fazer tudo certo, de sermos luz nesse mundo por tudo de certo que nós fazemos. Mas essa filiação que nós temos de nos tornarmos filhos de Deus não é por imitação, é por participação. Deus nos faz filhos de Deus e começa a trabalhar em nós as características de um filho de Deus. É tanto que as características do filho de Deus que nós vamos desenvolver não é a causa da nossa filiação. As características de filhos de Deus que os cristãos têm é resultado de sermos, agora por uma nova natureza, também filhos de Deus. Olha o que Paulo diz lá em Gálatas, por exemplo. Vamos voltar um pouquinho aí. Gálatas capítulo 4. Versículos de 4 a 7. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Olha o fluxo que Paulo está adotando aqui em Gálatas. Da adoção para a herança. Quem se torna filho se torna herdeiro. Então ele está apontando aqui uma progressão que nós vivemos. Nós já não somos mais escravos. Nós não estamos mais sob o jugo da lei, nós não estamos mais sob o poderio do pecado, nem de Satanás. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós recebemos o Espírito de Deus e, portanto, somos co-herdeiros com Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, nós somos filhos de Deus adotados e essa realidade nos traz, meus irmãos, não um ponto de chegada.
Você se tornou crente, está aqui seu título, adotado. Agora é só descansar. Trouxe para mim uma paralisia. Não, a adoção, ela é um ponto de virada na nossa vida. Olha o que Paulo está dizendo, que quando a plenitude do tempo chegou, Deus enviou seu Filho, e ele diz assim, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Mas para por aí não. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E a partir daí o coração de vocês diz, Pai. Abba, Pai, é a mesma coisa. Tem gente que quer dizer que é como se fosse uma criancinha dizendo pá. Mas mesmo que tenha uma vinculação com isso, né, na fonética, Abba, a ideia não é essa, é uma ideia de que você agora tem alguém que você chama de Pai. E esse que você chama de Pai é Deus. E você só pode ter Deus como Pai porque Deus enviou seu Filho no tempo oportuno, na plenitude dos tempos, para nos comprar através da sua morte, nos tirar do jugo da lei, que era condenatório a nós. E porque são filhos, nós vivemos como livres, amém? Não vivemos como escravos. Isso aqui é uma marca importante sobre a purificação lá no versículo 3. Os purificados, quem vive a esperança da purificação, a esperança da ressurreição, vive como pessoas livres. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, quando as marcas da nossa liberdade não é, obviamente, a escravidão. Tem crente que a vida dele é só o não pode. Mas se nós somos livres, na verdade, nós podemos não fazer. Então, o pecado, você que as circunstâncias determinam a sua vida para além da liberdade que Cristo lhe deu, talvez isso seja algo que você deve pensar, eu não sou crente. Ou eu ainda não entendi o que significa a liberdade em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus, como livres, nós não estamos sob o jugo da lei. Nós estamos na liberdade que Cristo nos deu de mortificar a nossa carne e dizer não para o pecado e não para nós mesmos. Vamos voltar aqui para João ainda. Mas não em João, eu quero que você leia comigo Romanos, só para a gente pegar ainda essa realidade que Paulo está nos apontando lá, que João está nos apontando lá. Romanos capítulo 8. Olha o que essa adoção traz como testemunho, versículos 15 e 16. Considero que os nossos... Romanos 8, 15 e 16. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Olha o versículo 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o que ele está dizendo aqui é que, por meio da adoção, nós falamos Abba, Pai, ou seja, o Espírito habita em nós. E esse Espírito que habita em nós confirma o crente. Tem uma doutrina antiga que as pessoas chamam de testemunho interno do Espírito Santo. Como é que eu sei que eu sou crente? Né? Como é que eu sei que eu sou crente? O crente sabe que é crente. Porque o Espírito Santo que habita nele testifica de que ele é filho de Deus. E essa testificação, esse testemunho de que ele é filho de Deus, é porque ele chama Deus de Pai. Primeira característica. A segunda é que esse testemunho não é só de fora para dentro, mas ele também é de dentro para fora. Nós somos adotados por Deus, então nós falamos de dentro para fora, reconhecemos, percebemos de dentro para fora. Porque a adoção é a doutrina mais relacional da nossa identidade. Nós somos adotados na família de Deus, pertencemos à família de Deus e, portanto, nós nos relacionamos com Deus. A justificação, ela resolve o nosso problema jurídico diante de Deus. Nós éramos, por natureza, filhos da ira, merecedores de todo tipo de condenação, e Deus nos declara
justificados. Eles não são mais culpados pelos seus pecados, porque Jesus levou sobre si as suas culpas. Eles não são mais merecedores da condenação, porque Jesus levou sobre si a condenação deles. Isso é justificação. Mas quando nós somos adotados, nós experimentamos agora uma realidade de relacionamento com Deus. Nós temos um juiz que nos declarou justos e um juiz que nos adotou. Um juiz que nos recebe na sua família. Então o Evangelho nos dá duas coisas. Um juiz que nos declara: você não é culpado, você é perdoado, que é a nossa identidade, e vocês também são filhos. É Deus quem diz para os seus filhos: você é agora meu filho. Uma terceira característica aqui, em João, voltando lá para o nosso texto, é que nós somos conhecidos. Ele diz assim, né? Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu de sermos chamados filhos de Deus. E aí ele coloca algo a mais, né? O que de fato somos. Eu acho muito legal isso. Pode passar desapercebido por você, né? Ele acrescenta essas duas palavrinhas aí, né? No grego são duas palavrinhas. De fato somos. Porque no grego é como se fosse só e somos. Mas a tradução, né, aqui é que ele está confirmando sermos chamados filhos de Deus, o que de fato nós somos. Note bem, meu irmão, note bem. É uma afirmação categórica que ele está inserindo. O João, ele quer que não restem dúvidas. Nós somos filhos de Deus. Porque alguém poderia dizer: não, tá bom, nós somos filhos de Deus, mas será que isso é real? Nós somos filhos de Deus, mas será que isso não é apenas um título, um símbolo? Nós somos simbolicamente filhos de Deus? É uma figura de linguagem: eu sou filho de Deus, mas sabe, de verdade, não sou filho de Deus. É porque Deus gosta de que nós nos sintamos filhos de Deus. Aí ele coloca uma ênfase forte aqui. Não, ele nos chama filhos de Deus e de fato nós somos filhos de Deus. Ou seja, sermos filhos de Deus não é só retórica. Sermos filhos de Deus não é uma ênfase estilística, é uma forma bonita de dizer quem são os cristãos. Não. Nós somos chamados e somos aquilo que nós somos, que Deus nos tornou. Nós somos chamados daquilo que nós somos, daquilo que Ele nos fez. É uma designação nominal. Nós somos chamados, mas também é uma designação, vou usar um termo da filosofia, ontológico, um termo de natureza, é a nossa natureza. Nós somos chamados e nós nos tornamos filhos de Deus, amém? Não somos apenas chamados, no sentido de que é apenas um título, mas é algo que Deus torna real. Lembra que Deus torna real aquilo que Ele comunica. Sede fecundos, multiplicai-vos. E o texto diz que Ele abençoou, lá em Gênesis. Ou seja, a bênção de Deus é o que torna real o seu mandamento, aquilo que Ele chama. Então Deus nos chama a sermos filhos e Ele torna real o fato de virarmos, de sermos concebidos como seus filhos. João vai repetir isso no versículo 2. Amado, agora nós somos filhos de Deus. Olha o tempo que ele insere essa identidade. Ele não diz: nós seremos filhos de Deus. Porque alguém poderia falar também, né? Não, beleza, realmente nós somos filhos de Deus, mas ainda não é algo que nós experimentamos agora, é algo que nós vamos experimentar no futuro, na ressurreição. Ele diz: não, amados, agora somos filhos de Deus. Ou seja, é uma realidade presente e não somente aquilo que nós aguardamos. É óbvio que, como nós vamos ver agora no versículo 2, a glória dessa adoção ainda não se manifestou, mas a filiação dessa adoção, ela já é hoje real. Ela já é sua, ela já é minha, ela já é nossa, ela já está estabelecida. Lá em Gálatas, não precisa abrir, Paulo diz assim, no capítulo 4, versículo 9: agora, porém, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus. Olha o que Paulo faz, é como se Paulo tivesse se corrigindo. Agora, porém, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus. Olha como é importante nós entendermos que agora somos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Porque Paulo está trazendo aqui essa correção, porque o que importa primariamente por crente não é saber o conhecimento que ele tem sobre Deus.
O que vale primariamente para o crente é o conhecimento que Deus tem sobre eles. Meus irmãos, há pessoas, você deve ter conhecido alguém assim no trabalho, na família, no tempo de escola. Há pessoas que se arrogam de autoridade porque elas conhecem alguém. Então, aquela pessoa assim que se acha, sabe? Tem uma áurea de autoridade, aí você vai conversar com ela, não é porque o vereador fulano de tal, né? Não, porque o líder comunitário fulano de tal, não, porque o empresário rico fulano de tal, não sei o quê. Ou seja, essa pessoa se veste de autoridade porque ela conhece muitas pessoas, mas no final das contas isso não vale de nada se essas pessoas não a conhecerem. Você pode saber o nome do governador, mas você não vai entrar na casa dele se ele não souber quem você é. E João está dizendo que nós não somos apenas chamados filhos de Deus, nós de fato somos filhos de Deus. E lá os Gálatas, Paulo está dizendo, olha, porque a questão não é só conhecermos a Deus, mas é porque em primeiro lugar, antes nós fomos conhecidos por Ele. O ponto é exatamente esse, que você é conhecido por Deus. Jesus diz lá em João capítulo 10, versículo 14, sou o bom pastor. E o bom pastor conhece as suas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas. Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Isso para nós é esperança. Ser conhecido por Deus, portanto, é uma base para a nossa identidade, é um descanso para nós. As pessoas podem não entender quem você é. Você mesmo pode não entender quem você é. Mas o Pai, que o amou antes da fundação do mundo, que o adotou em Cristo Jesus, que enviou o seu Espírito Santo para habitar e para testemunhar a sua filiação, esse Pai o conhece. E como diz, tem um filósofo francês conhecido como Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, algumas pessoas falam. Ele dizia que não podia conceber essa ideia de um Deus que sabe tudo sobre ele. Já é constrangedor você entrar no elevador, ter outras pessoas, todo mundo fica olhando para os pés, imagina um Deus que o conhece totalmente. E João está apresentando para a gente que essa é uma das realidades que nós mais amamos em Deus. O fato de que Ele sabe, como João Calvino e Santo Agostinho diziam, que Deus sabe mais sobre nós do que nós mesmos sabemos sobre. E como Davi dizia lá no Salmo 139, tal ciência, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Saber que existe um Deus que não é só onisciente, mas que parte do conhecimento que Ele tem é um conhecimento especial sobre mim. Ele me ama, Ele me adota e Ele me conhece, e que Ele deseja que eu saiba que Ele me conhece. E aí João vai para uma quarta característica, de que esses que são amados, que são filhos, que são conhecidos por Deus, eles são também distintos. Eu vou trazer uma outra forma de falar. Eles são estranhos. Você é um estranho, certo? Você é um estranho, eu sou um estranho. Não ache estranho você ser estranho. Olha o que João vai dizer aqui no versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Perdão. Continuação do versículo 1. Eu vou ler o versículo 1 inteiro. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Aí ele completa: por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Ou seja, João introduz aqui algo que a maioria das pessoas vive quando confessa o nome de Jesus. Um problema que muitos dos cristãos experimentam e que está aqui apresentado como um sinal: o mundo não nos conhece. Ou seja, há um estranhamento entre o mundo e o crente
e que não é acidental, não é cultural. É porque a gente vive numa cultura tal. Foi sem querer. Não. E também não é nem resolvível por uma comunicação melhor. O mundo não está te entendendo, crente, porque você não está se comunicando direito. Você vai se comunicar muito bem com esse mundo. E mesmo assim você vai continuar sendo um alienígena. Estava vendo outro dia uma jogadora que ela vive num país que não é cristão. Se eu não me engano, ela visitou o Brasil. Ficou abismada assim como tinha muitas pessoas que se diziam cristãs, e ela conheceu uma cristã de fato, confessou a Jesus, se batizou, e quando ela fala para os parentes, para os amigos, eu não sei se você sabe, né? A Europa, ela é extremamente secularizada. É estranho conhecer uma pessoa devota de verdade, uma pessoa que crê, não na dimensão relativista, mas na dimensão de fé mesmo, assim, do fundo do coração. E ela falando, parece que eu me tornei um alienígena. Da forma como eu via as pessoas antes de crer, agora as pessoas me leem e me veem antes de crer. E não é porque eu não estou explicando direito o cristianismo, não é porque eu não estou me falando direito, não é nem pela autoridade. Você pode ser um policial, você vai ser crente lá no quartel, vão achar você muito... Você pode ser ministro do STF, e mesmo assim para os outros ministros você vai ser uma pessoa muito estranha. Porque não é uma coisa que se resolve por comunicação, não é uma coisa que se resolve por relevância. Porque, meus irmãos, é uma questão teológica. O mundo não conheceu a Jesus. Veja, Jesus não conheceu Jesus, aquele de Nazaré, o Messias, o Salvador, o Filho de Deus. Por causa disso, ele também não nos conhecerá. Na verdade, o movimento de João é um pouco diferente, porque ele diz assim, nós somos chamados filhos de Deus. E porque nós somos filhos de Deus, o mundo não nos conhece. Aí ele vai acrescentar uma razão paralela, né? E por que é que o mundo não nos conhece? Porque nós somos filhos de Deus. E o que foi que aconteceu com o Filho de Deus? O Filho de Deus também não foi conhecido. E se o mundo lhe conhecer muito bem? Você já entendeu, né? Os filhos de Deus, eles não conseguem ser vistos dessa forma tão plena, porque existe uma cegueira espiritual, que não reconheceu Jesus, que deixou a identidade de Jesus oculta para esses que têm a vista física plena, mas a vista espiritual cega, também não verão os filhos de Deus. E talvez esse seja o texto e seja a compreensão acerca da nossa identidade que mais marca alguns dos nossos pecados. Alguns dos nossos pecados, muito provavelmente, são baseados na falta de compreensão acerca dessa identidade, de que nós somos distintos e estranhos nesse mundo. Onde muitos dos nossos pecados estão vinculados ao temor dos homens. Onde muitos dos nossos pecados está relacionado a querer agradar todas as pessoas. Meus irmãos, João está dizendo, você nunca vai agradar o mundo, você nunca vai agradar todas as pessoas. O mundo não conheceu o Filho de Deus, o mundo também não conhecerá os filhos de Deus. Ou seja, nós não precisamos viver nesse mundo tentando agradar o mundo. Por isso que esse texto ele também é libertador para nós. A nossa identidade de distintos, ela é libertadora porque a nossa atitude para com as outras pessoas não é fruto de nós buscarmos a confirmação delas. Deus não diz, ame o próximo como a vocês mesmos, para vocês encontrarem a aprovação das outras pessoas. Não, você já foi aprovado por Deus, você já foi adotado por Deus, você já foi amado por Deus. O amor para com o próximo é uma consequência de sermos amados por Deus e de também amarmos a Deus. Por isso podemos amar o próximo. Nós não amamos o próximo para encontrar a aprovação do próximo. Nós não estamos presos ao que o mundo quer ouvir de nós. Então tem gente que não pode dizer, né? Tudo que ela fala é baseado no que as pessoas vão achar sobre ela. E a crise de vida dela é porque ela quer ser bem recebida por todos em todos os lugares. E quem diz sim para todo mundo sempre diz não para alguém.
E provavelmente os que querem conquistar o mundo estão dizendo não para o Filho de Deus. Mas os que são filhos de Deus não serão conhecidos pelo mundo. Nós somos anacrônicos nesse mundo. Nós somos o povo do futuro vivendo no presente, o povo do céu vivendo nessa terra. Então as pessoas não vão compreender. Pedro coloca isso numa visão comunitária. Olha aqui, 1 Pedro, é só voltar um pouquinho. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, agora, porém, receberam misericórdia. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Ou seja, ele traz para nós, para a realidade da igreja, nós somos peregrinos, não porque o mundo não seja de Deus, então estamos num mundo que não pertence a Ele. Não, é porque nós pertencemos a uma ordem que não chegou plenamente. Quarta-feira nós vimos lá na doutrina em Filipenses, né? Não nessa quarta agora, há 2 quartas atrás. Nós estamos caminhando para aquilo que Deus nos chamou. Paulo diz, eu corro percorrendo aquilo para o qual fui conquistado. Então a nossa vida, ela tem um rumo, ela tem uma mira, ela tem um destino, amém? Distintos, estranhos, por isso somos estranhos. Estamos percorrendo algo que não se encontra neste mundo. Então as pessoas no trabalho vão ver a gente moldando a nossa vida e a justificativa é algo que está no porvir. Olha como essa é a marca do crente. O descrente é fácil, você vai ver, vixe, ele está moldando a vida toda nele, baseado nas coisas deste mundo. O rumo dele é a destruição, junto com todas as coisas desse mundo que passarão pelo fogo. Aí o crente não. A vida, o casamento, os filhos, a família, o trabalho, os bens, tudo está se convertendo a um alvo que se busca alcançar, para o qual fomos conquistados, que está na ressurreição futura, que está no encontro com Jesus. Isso é muito estranho. Existe uma outra marca, a gente caminhando para o fim, a marca de que nós temos um futuro, amém, irmãos? Existe um futuro. A nossa identidade é de amados, a nossa identidade é de sermos filhos de Deus, a nossa identidade é de sermos conhecidos por Deus, a nossa identidade é de sermos estranhos nesse mundo, mas a nossa identidade é de que nós temos um futuro. Olha o impacto disso para nós que talvez em algum momento da vida ouvimos alguém dizer, você não tem futuro nesta? Mas em Cristo Jesus nós temos um futuro. Agora sim, no versículo 2, o apóstolo João vai dizer, ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Ou seja, Ele apresenta algo que sustenta toda a vida cristã, o já e o ainda não. Nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou tudo aquilo que significa ser filho de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus. Ou seja, ele está trazendo para o real, é algo completo, é algo indiscutível, é algo experimentado. Mas ao mesmo tempo ele está dizendo, ainda não se manifestou o que haveremos, então existe algo a mais. No presente, a glória plena dos filhos de Deus permanece velada aos olhos do mundo. Imagina Jesus, ele andando, a gente canta, ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair, ele parecia um qualquer. Os filhos de Deus também vão parecer fisicamente uns qualquer. Tem gente até que tenta mudar, né? Usa um estilo de roupa, você bate no olho e você sabe qual é a religião da pessoa, né? Então, fulano é tal religião. Mas existe uma coisa tão comum entre nós, no agora, mas que um dia vai se revelar no futuro. Jesus usou uma parábola, né? O joio é muito parecido com o trigo, mas um dia nós saberemos quem é joio e nós saberemos quem é trigo. E Paulo, lá em Romanos capítulo 8, vai dizer que a criação aguarda o dia da revelação dos filhos de Deus, mas eles já são filhos de Deus. Eles já vivem nesse mundo como filhos
de Deus. E que revelação que ele está falando? O dia em que essa manifestação vai ocorrer em glória, em que os filhos de Deus serão glorificados. João nos apresenta aqui uma espécie de sequência. Ó. Ele diz, né? Primeiro, os filhos de Deus vão aparecer. Amados, agora nós não somos como Amados, agora nós somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, ou seja, existe um tempo. Quando é que nós seremos revelados plenamente filhos de Deus, glorificados? Quando Cristo se manifestar, quando ele aparecer. Em segundo lugar, os filhos de Deus vão vê-lo como ele é, diz o texto. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Ou seja, como haverá o reconhecimento, o testemunho, o atestado de que somos semelhantes a ele? Porque nós o veremos como ele é. Em terceiro lugar, ele diz: os filhos de Deus serão transformados para serem semelhantes a Cristo. Então nós o veremos como ele é, e ao vermos como ele é, nós experimentaremos a transformação nossa semelhante a ele. Isso aqui é um peso de glória na nossa identidade, né? Um dia nos tornaremos semelhantes ao próprio Cristo Jesus, né? Semelhantes a ele. Ou seja, tem a transformação dos corpos, nossos corpos mortais revestidos de incorruptividade, né? O corpo glorificado revestido de imortalidade, revestido de glória. Paulo diz lá aos Filipenses capítulo 3, versículo 21, Deus transformará o corpo da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai dizer dos versículos 50 a 52, com várias linguagens de que nós seremos transformados, como que nos piscar de olhos, no abrir e fechar de olhos. E essa, diz lá, será a redenção do nosso corpo. Jesus não veio salvar sua alma. Jesus veio salvar você. Tem cristão que carrega uma doutrina de alma penada. Jesus veio salvar só nossa alma, então o corpo, nada disso. Não, Jesus veio salvar-nos integralmente. Um dia Ele nos dará corpos adequados para a realidade que nós desfrutaremos da glória de Deus. Ou seja, meus irmãos, nós temos um futuro certo. Nós temos um futuro. Nós sabemos para onde vamos. Nós sabemos o que ocorrerá conosco. O nosso corpo sujeito à morte, à doença, ao envelhecimento, ele será transformado e glorificado juntamente não no caso, né? Mas à semelhança do corpo de Jesus. O que aconteceu naquela manhã de domingo que nós pregamos recentemente, também acontecerá com todos nós. Assumiremos um corpo tão real, ressurreto, como o túmulo vazio de Jesus. E João não usa um termo abstrato para essa realidade. Ele não diz, esperamos vagamente que talvez aconteça. Talvez ocorra, não temos garantia. Não, ele diz, amados, sabemos, ou seja, é a nossa esperança. Nós temos certeza que como Cristo ressuscitou dos mortos, havemos também de um dia ressuscitarmos a imagem do homem celestial. Amém? E a última identidade, santos. A identidade da santidade. Olha o que ele diz para terminar. E todo aquele que tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Meus queridos irmãos, a esperança e essa identidade que nós carregamos, ela não nos leva a uma passividade, ela produz santidade. Todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Existem realidades, né? Existe a realidade daquele que dobrará o seu joelho. E existe a realidade daquele que terá o seu joelho quebrado, por exemplo. Você gosta do seu joelho? Eu sempre digo isso, né? Você gosta do seu joelho? Louve o Senhor. Porque Paulo diz aos Filipenses que toda língua confessará e todo joelho se dobrará, né? E toda língua confessará que Cristo é o Senhor e todo joelho se dobrará. Então, quem não adora no presente, não louva no presente, não canta no presente, não serve no presente, um dia terá os seus joelhos
dobrado. Imagina os trek no final do filme. Trek! Toda honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Mas a realidade que ele está falando é que existe uma santidade, existe uma forma. Esses estranhos vivem de uma forma estranha, não santa, mas santa. Isso baseado em que João, ele começa dizendo assim, versículo 3: todo aquele que tem nele esta esperança, ou seja, todo aquele que carrega a esperança da ressurreição, todo aquele que espera o dia da vinda de Jesus, a segunda vinda, todo aquele que aguarda a restauração de todas as coisas, vive de uma forma tal, que é a pureza. Ou seja, quem é que não vive de forma pura? Quem não aguarda a manifestação do Filho de Deus. Agora, quem aguarda a manifestação do Filho de Deus, vive conforme essa expectativa. Leia 1 Pedro. A vida de peregrino só faz sentido para quem vai querer herdar Jerusalém celestial. A vida de quem vive como um crente só faz sentido não para quem diz assim, eu creio em Jesus da boca para fora. É para quem aguarda a segunda vinda. O seu dia hoje, presta atenção, todo mundo aqui, o seu dia hoje, o seu dia de ontem, a forma como você viveu essa semana, ela já diz para onde você vai, ou para onde você tem ido. Uma vez chegaram para um dos grandes pregadores e falaram assim, se Jesus voltasse hoje, como você viveria? Eu viveria igual eu vivo hoje, porque eu vivo todos os dias como se Jesus voltasse hoje, porque nós sabemos, porque nós temos esta esperança. A nossa santidade não é um conjunto de regras, a nossa santidade é um estilo de vida baseado em quem nós somos. Somos filhos de Deus. E essa certeza de que um dia o Filho de Deus voltará e que nós seremos manifestados à semelhança do que Ele é o que faz com que a nossa vida hoje seja uma vida que purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Ou seja, se afasta do pecado, vive com a poeira das sandálias de Jesus no rosto, andando como Ele andou, tem as suas mentes, seus corações, os seus afetos, seu comportamento transbordando a realidade da obra de Cristo. A santidade é aquilo que a obra da redenção aponta para nós. Lembremos lá da pregação do aniversário, Efésios 1, versículo 4 e Efésios 2, versículo 10, né? Efésios 2, versículo 10. Nós fomos predestinados para andarmos nas boas obras que Deus de antemão nos preparou. Estou unindo, né? As duas realidades, dois versículos. Predestinados, mas Efésios 2,10 diz, porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para andarmos nas boas obras que de antemão Ele preparou para que andássemos nelas. Então nós não somos santos para sermos eleitos, nós somos eleitos para sermos santos. Existe uma forma de viver adequada aos cristãos, da paz, do amor, da esperança. Você não se purifica para ser filho de Deus, você é filho de Deus e portanto se purifica. Quero terminar falando igual João, filhinhos, né? Que não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. João, ele abre o texto com um imperativo, vede. E a gente vê o amor de Deus, a adoção que temos em Deus, o fato de sermos conhecidos por Deus, o fato de Deus nos tornar estranhos nesse mundo, porque somos o povo do mundo futuro. O fato de sermos um povo que tem uma esperança, uma expectativa num futuro que um dia se concretizará, um futuro que nós sabemos que será real. E uma realidade, queridos irmãos, que Ele pede para que nós contemplemos, de que todos aqueles que contemplam o amor de Deus, eles vivem com base nesse amor. Nosso chamado nessa manhã é o quê? Vejam o amor de Deus. É Ele que impulsionará você a agir conforme a sua identidade. Paulo, quando exorta a igreja de Corinto, ele diz que aquela igreja foi chamada para ser santa. Então a santidade que Paulo espera da igreja não é uma santidade forjada, forçada,
é ela se tornar aquilo que ela foi chamada para ser. Repito, vejam com que grande amor Deus nos tem concedido de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Amém? Vamos orar, queridos irmãos. Ó Senhor, eu te louvo, Deus, por esse culto, por essa manhã, por essa palavra, Deus. Nos faz descansar, repousar e nos vestir, ó Deus, do teu amor. Vimos isso também em Colossenses. Acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo perfeito, é o elo perfeito. Nos faz perceber a nossa identidade em Ti, ó Deus. Nos faz nos apropriarmos, nos faz agarrarmos e vivermos conforme aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Não permite que a incredulidade vença o nosso coração, mas que de fato creiamos que o Senhor nos comprou e torna real na nossa vida aquilo para o qual o Senhor nos comprou. De que o Senhor manifeste, ó Deus, e suplicamos, manifeste em nós, ó Deus, as marcas dos teus discípulos, marcas que advêm da ressurreição, porque Cristo ressuscitou e nós temos nova vida nele, então o Espírito Santo habita em nós, viveremos conforme a pureza que o Senhor desenvolverá em nós, ó Deus. Refina a nossa esperança, ajusta, ó Deus, que aguardemos todos os dias com alegria e expectativa o dia em que seremos semelhantes ao Teu Filho, para que caminhemos não em tangentes, não convertendo nossos passos a caminhos estranhos, mas como peregrinos que buscam o alvo para o qual foram conquistados, a alegria eterna em Cristo Jesus. E para desfrutarmos essa alegria eterna, teremos uma realidade adequada para ela, que é a realidade do nosso corpo ressurreto e glorificado, para experimentarmos o peso de glória que reside em Ti. Em nome de Jesus, ó Deus. Ó Pai, nós Te louvamos também por esse culto, ó Deus, e pedimos, aplica durante a semana todas as verdades aqui proclamadas, ó Deus. Ressoa em nossos corações e mentes os cânticos, nos faz cantarolar e educar o nosso coração naquilo que entoamos em adoração. Ó Pai querido, nos guarda do homem mau e sanguinário, nos preserva, ó Deus, nessa semana em fé. Nos faz lembrar, ó Deus, dia após dia, daquilo que nós somos em Ti. Traz arrependimento àqueles que estão andando como filhos do mundo, como filhos do diabo. E firma os nossos passos, ó Deus, nos Teus caminhos, para que não sejamos surpreendidos com a reprovação. Pelo contrário, ergamos nossos olhos aos céus e digamos, ora vem, Senhor. Sejamos recebidos por Ti, enxugando as nossas lágrimas e nos entregando uma realidade que nós não temos condição de imaginar, mas que um dia experimentaremos, porque contemplaremos o Teu Filho e nos tornaremos semelhantes a Ele. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém.